tenho acompanhado o Fortaleza desde quando eu vim para estudar. Vim do interior, lá de Iguatu, e a casa onde eu residia era muito próxima à sede do Fortaleza, era na casa dos meus tios, ali no PC, e tinha uma convivência muito grande nas festas do Rolim, nas festas de celebração da equipe, nas suas vitórias. E eu sempre gostei, sempre fui fã, torcedor do Fortaleza. Nos últimos tempos ele andou meio agastado com a sua torcida, muito mais por, eu acho que, fases, eu acredito isso a fases. Esse ano me deu uma renovada, reanimou a minha alma de que provavelmente o time vai conseguir realmente segurar e se sair bem nessa fase, para que alcancemos realmente o objetivo nosso, que é uma subidinha, né? Eu tenho quase a certeza de que se ele continuar com esse mesmo desempenho, com essa mesma vontade, a gente chega lá. Eu não fujo da possibilidade de as manifestações acontecerem, principalmente porque há uma parte do Brasil que anda apática à Copa, que anda protestando contra os gastos excessivos que foram feitos para o evento, e que já na Copa das Confederações houve um ensaio disso. Na verdade, era um ensaio, a Copa das Confederações era um ensaio para a Copa do Mundo, como assim também as manifestações de junho anteciparam o que a gente imagina que vai acontecer. Eu espero que sejam manifestações voltadas para um ambiente pacífico, que sejam elas em ordem, e que não venhamos a lamentar o prejuízo da violência e também o vandalismo que de repente acompanhou uma mobilização tão importante que mostrava que o gigante estava acordando. Quanto a interferir na Copa, eu acho que não, os estádios estão bem seguros, estão bem guardados. Há uma vigilância muito forte em torno dos estádios, no interior. Não vai afetar dentro de campo, não. Vai afetar provavelmente os acessos. Olha, a torcida existe da nossa parte para que o Brasil chegue ao Hexa. Mas às vezes eu fico a imaginar, do mesmo jeito que existe esse entusiasmo, essa empolgação de que o Brasil anda bem, que vai bem com o Filipão, pelos jogos, pela vitória na Copa das Confederações, existem seleções boas também que vão competir. Eu não sou o Fernando Graziani, que é o homem que entende de esportes, de futebol, mas eu considero que afinal, se não der Brasil, vai dar entre Espanha e Alemanha, não sei por quê. A pergunta é se o Brasil, se dando bem, vai catapultar ainda mais a Dilma. Provavelmente, né? Provavelmente. Ela vai utilizar isso como uma promoção, como um verdadeiro um projeto para cada vez mais ampliar a liderança dela. Mas aí eu pergunto, e se não der? E se o Brasil perder? Uma segunda frustração nacional em termos de futebol, o país do futebol tão decantado, será que interfere também? Fica aí a minha dúvida. Eu acho que política é uma coisa, futebol é outra. A gente não devia misturar as duas coisas, não, para que não se pudesse voltar ao passado. Em 1970, quando o Brasil ganhou no México, os militares da ditadura usaram isso como um pano de fundo para esconder uma situação que não era boa. Será que estaríamos escondendo também uma situação que vem piorando em termos de inflação, em termos de economia não tão robusta quanto está, em termos de carestia, em termos de violência, em termos de saúde desqualificada, em termos de educação ainda pior? Apenas um símbolo, mas um símbolo que a gente, quando coloca no corpo, parece vestir a alma. Assim também eu considero em relação à camisa do Fortaleza. Quando a gente a veste,
é como se não apenas o corpo estivesse sendo encoberto, mas a própria alma da gente se glorificasse. O Brasil precisa realmente de copas, o Brasil precisa de futebol arte, o Brasil precisa de vitórias, mas que gol bom se a gente pudesse dar a cada vez, do mesmo jeito que a gente mergulha no futebol com tanto apreço, se a gente mergulhasse também a nossa consciência cidadã, de fazer gols em termos de cidadania, de concidadania, de convivência harmoniosa entre as pessoas, de comunidades cada vez mais bem assistidas pelo governo, de pobres que não fossem tão pobres, de ricos que não se vivessem tão afortunadamente, esquecendo a pobreza. Eu sei que parece discurso de político e eu não sou político partidário, mas como eu gostaria que o povo brasileiro pudesse fazer gols do mesmo jeito que transforma esse país num grande estádio e sagra seus ídolos como se fossem os santos, que a gente santificasse também a nossa consciência cidadã.